Sejam bem-vindos ao podcast Literanálise. Meu nome é João Mazelli Gouveia e nesse episódio a gente vai falar sobre tradução literária com dois convidados incríveis, a Regiane Winiarski, uma tradutora famosa do Stephen King, e o André Gordirro, já presente em diversos podcasts aí de cultura pop, cultura nerd, escritor e tradutor também, para bater um papo sobre um assunto quente, a pauta quente. A conversa estava marcada já há um mês. Demos a sorte, calhou, o assunto está em alta aí, né, com o anúncio da Hasbro, dizendo que os produtos dela, incluindo Dungeons and Dragons, o famoso RPG, não vai mais ter traduções em português. A gente sabe que a Hasbro é uma empresa enorme do setor de brinquedos, né, de entretenimento, e que muitas empresas podem seguir a Hasbro nessa mesma iniciativa. Vamos bater um papo sobre isso, sobre muito mais, né, com enfoque aí na tradução literária. E eu convido você já de antemão, você está ouvindo pelo YouTube, deixa o teu like, aperta o joinha aí, ajuda bastante a gente, né? E se você estiver ouvindo por outra plataforma como o Spotify, segue a gente aí no Spotify e deixa as 5 estrelas. Não esqueça, você já fez isso? Ajuda bastante aqui o podcast. Conto com o teu help, beleza? Aproveitando aí o ensejo do tema do episódio, né? Se quiser mandar também um e-mail pra gente, fique à vontade, mande e-mail para podcastliteranálise@gmail.com, podcastliteranálise@gmail.com, com dúvidas, sugestões, críticas, fique à vontade. E temos hoje aqui, mais uma vez, Claudinei Barbosa, um fã assíduo aqui dos nossos bate-papos, né? Mandou um e-mail pra gente sobre o Literanálise 10, sobre a Lígia Fagundes Telles. Vamos ler aqui o e-mail do Claudinei, bora lá. Olá, caro João, tudo bem? Tudo bom, tudo beleza, Claudinei, melhor agora. Gostei muito de ouvir a prosa e a análise entre você, Sotrate e Carol Engel sobre essa escritora maravilhosa que é a Lígia Fagundes Telles. Vocês se aprofundaram tanto nos contos apresentados, extraíram tanta coisa de contos de poucas páginas que mais pareciam estar analisando um grande romance. Muito obrigado, Claudinei. Esse elogio vai principalmente para a Lígia, né, que transforma os contos dela em coisas maravilhosas, realmente. Conheço pouco da autora. Tenho o livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século e foi por lá que tive meu primeiro contato com ela. Sendo assim, dos contos que vocês apresentaram no programa, conheço apenas o A Caçada, que reli com mais calma e achei sensacional, principalmente essa habilidade da autora de deixar um final com interpretação ambígua ao leitor. Se tudo foi algo natural, uma armadilha de uma mente já enferma, ou se realmente o personagem de alguma forma adentrou o campo sobrenatural. Ali já é incrível, realmente. Se você conseguiu resumir, parabéns, Claudinei. E duas frases aí, esse conto maravilhoso. Os contos citados por você e pela Carol eu ainda não conheço, mas agora atiçou a curiosidade em lê-los. Não sei se esse e-mail chega em tempo, pois nos contratempos dos afazeres diários só pude ouvir o programa alguns dias depois de seu lançamento. Um forte abraço e até a próxima. Cordialmente, Claudinei Barbosa. Claudinei, primeiramente, chegou aos 45 segundos do tempo. Chegou no mesmo dia que eu tô gravando, mas estava sentindo falta da tua mensagem, beleza? E segundo, cara, tu deve ser escritor, né? Porque o teu e-mail é muito bem escrito, parabéns. Faça como o Claudinei, mande uma mensagem pra gente aqui pra gente bater um papo, beleza? Tô no aguardo. E não esqueçam, não vamos esquecer da pergunta do episódio. A pergunta desse episódio aqui sobre tradução literária é: qual o seu autor estrangeiro favorito? Qual o seu autor estrangeiro favorito? Já falei do Stephen King aqui, vamos falar mais dele no episódio, mas tem milhares de outros, né? Quero saber o teu, beleza? Vamos então agora para o bate-papo sobre tradução literária com Regiane Winiarski e André Gordirro. Vamos lá? Qual é o maior pecado que um tradutor pode cometer, na opinião de vocês? Olha, João, eu acho que são várias pequenas coisas que um tradutor pode fazer, mas eu acho que uma das piores é não pesquisar ou não saber pesquisar.
A profissão da gente exige que a gente pesquise muita coisa. Se a pessoa não tem o mínimo de jogo de cintura para lidar com o Google, se não tem aquele desconfiômetro de ver um negócio no texto original que parece óbvio, mas está meio estranho. Acho que muitos dos erro de tradução de fato, eles vêm disso. Então, um dos pecados é não saber ou ter preguiça de pesquisar direito, pesquisar como um profissional. Se você é um profissional de tradução, eu acho que a pesquisa também tem que ser feita de uma forma profissional. Pecado do tradutor, ao meu ver, é o portunglês, que é a preguiça ou desconhecimento de português. Na verdade, ele pode saber muito inglês, formado pelos melhores cursos, fluente e tal, mas ele é semi-analfabeto em português. Por mais que ele tire onda de tradutor e de letras e tal, mas ele é semi-analfabeto. Ou seja, ele não conhece a língua para fazer as equivalências corretas. Porque todo mundo entende no in the end of the day, mas ninguém em português fala no fim do dia, fala no fim das contas. Quer dizer, ele não sabe a expressão no fim das contas, ele não sabe a expressão em português, ele não deve ter falado ou lido, sei lá, ele é um semi-analfabeto. Então quem recorre à muleta do portunglês para falar borboleta no estômago, no fim do dia, estamos na mesma página, que na verdade estamos em sintonia. É sobre isso. Assim, eu coloco numa caixa especial de semi-analfabetismo com diploma na parede. Quem usa no Twitter ou no Instagram é sobre isso. Já entra... Aliás, na verdade, é a minha categoria de pessoa burra, mas eu não quero pegar assim tão pesado. E detalhe, tem bons amigos ali e tem, infelizmente, moças com que eu já tive algum relacionamento e eu me envergonho de ver sobre isso. Enfim. Mas é uma pandemia, é a atual pandemia nossa aqui, é sobre isso. Diariamente eu escuto lá no meu trabalho de 10 a 20 vezes. Porque isso é portunglês, gente. Isso é, assim, pro público civil, até admite-se. Mas a minha cara tá torcida ao dizer até admite-se. Agora, o tradutor meter essa, sabe, não dá não. E, bom, já que você tocou nesse assunto, né, da falta de preparo, muitas vezes, né, e tal, desse analfabetismo funcional de alguns tradutores, como você comentou, como é que cada um de vocês começou? Como é que vocês começaram nessa profissão de tradução? Eu e o Gordillo, a gente vem de uma origem similar. A gente fez produção editorial, que é uma habilitação de comunicação na Escola de Comunicação da UFRJ, né, Gordillo? Não, eu fiz jornalismo. Você não é de produção, você é de jornalismo. Não. Isso, exatamente. É verdade, eu tinha esquecido. E eu ficava debochando, dizendo que vocês eram os encadernadores de livros. Presta atenção, porque a língua está sempre aí para ser mordida. Tá bom? Essa você fez jornalismo, você tem razão, eu tinha esquecido disso. Eu fiz produção editorial. Aquele ar de superioridade do jornalista, aquele que pode exercer todas as outras profissões envolvendo a comunicação, e fui parar simplesmente por ser bem honesto, a falência do jornalismo cultural no Rio de Janeiro. Né? Os passaralhos atrás de passaralhos nas redações. Acho que as redações agora são feitas por uma pessoa, cada departamento é uma pessoa e o ChatGPT. Mas na minha época já estava ruim, as revistas já estavam fechando, né? E aí eu acabei me ingressando nisso por contatos na área que também já estavam migrando, né? Jornalistas que também estavam indo para se tornar editores, não tradutores. E aí, conhecendo o meu inglês de coberturas internacionais e tal, me perguntaram, você não quer traduzir para mim? Pô, tem que dar uma arejada aqui, porque é uma galera que chegou, Regiane, acho que a gente também está na mesma época em que o mercado deu uma renovada de editores, né? E quando editores novos chegaram no mercado, encontraram aqueles tradutores engessados, aquelas velhas, desculpe o termo, velhas senhoras do interior de Minas, que não colocavam um palavrão, estavam completamente desconectadas com as gírias do momento, sabe? Eu comecei fazendo muita revisão de tradução
de tradução que precisava de uma espanada, que já estava meio que acumulada, né? Os editores estavam, olha, acabei de chegar, tem um livro ótimo aqui, mas, gente, essa tradução parece que foi feita entre 68 e 75, sabe? Socorro, André, dá um help. Aí eu também me capacitei a ser chamado para finalmente, agora você vai pegar um original de cara. Regiane, você demorou a pegar seu original de cara ou você fez meu período aí, esse trial run de ficar consertando a tradução dos outros? Cara, eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, para falar a verdade. Eu peguei tradução de cara. A primeira história que eu fiz foi a Harlequin, que eram aqueles livros de banca, de romance de banca. Uhum. E logo em seguida eu peguei uma Galera Record. Também por conta de contato que eu tinha na faculdade, né? Que o pessoal de produção editorial... Porque eu não fui traduzir direto depois da faculdade. Certo. Eu fiz outras coisas. E aí, quando eu resolvi, né, me voltar para a tradução, eu tinha pessoas conhecidas que se formaram comigo, que conheciam também minha bagagem e tudo. E aí eu comecei a pedir testes. Então, assim, numa editora eu comecei traduzindo, mas em outra... Eu comecei justamente fazendo revisão, preparação. Eu fiz muita preparação e muita revisão para Objetiva, principalmente, antes de ser comprada pela Companhia das Letras. Uhum. Mas já fazia umas traduções para a Galera Record. E aí, depois disso, eu comecei a meio que fazer para outras pessoas. Mas aí, quer dizer, o meu começo foi as duas coisas ao mesmo tempo. Entendi. Então, antes de pegar um original inteiro, vocês, né, geralmente o tradutor ele vai dando uma burilada, fazendo algum tipo de revisão. É muito comum que a revisão e a preparação sejam porta de entrada. Só para dar uma esclarecida, a preparação é uma revisão de tradução. Chama também copydesk, que tem esses dois nomes, que é a pessoa que vai comparar as duas coisas, vai comparar o original com a tradução para ver se tem salto de tradução, erro de tradução, para dar uma arredondada no texto em si. A revisão, ela é mais objetiva, ela foca só no texto em português, em geral, né? E trabalha pontuação, aí tem a parte da diagramação também, para ver como é que está a aparência da diagramação, tipo, se não tem uma linha sobrando na página seguinte. Isso. Umas coisas assim. Entendi. Então, viúva, assim, essas coisas todas. Os nomes são viúva, coisas desse tipo. Terminologia de tradutor, vamos dizer. Aí, assim, é muito comum que as pessoas comecem fazendo isso e depois passem para a tradução. Não é todo mundo, não é um caminho certo, mas tem muita gente que começou fazendo revisão e copydesk. Entendi. E vocês comentaram, né, o quão é importante o tradutor estar em dia com as gírias, em dia com as terminologias e tudo mais. É fácil passar por essa atualização? Como é que vocês fazem? É preciso algum tipo de pesquisa ou é só tá assistindo as coisas e lendo atualmente? Como é que funciona essa atualização? Cara, assim, acho que primeiro, se você também se propõe a traduzir literatura jovem, ou estão te passando, te acham que você tem o perfil jovem, eu acho que você também tá, enfim, lendo Twitter, lendo textos jovens, né, para estar em dia. Você tá ligado com a cultura geral, né? Assim, o que é falado na TV, o que é falado numa novela, o que é falado numa... Como é que é? Uma reportagem, entendeu? Por exemplo, tem uma tradução que eu fiz que o pessoal adorou, que he went ballistic. Eu coloquei, o cara tá full pistola. O cara tá, sabe? O cara pistolou, né? O cara pistolou. Porque pistola é a gíria nova de você tá furioso, você enlouqueceu, você ficou, né? Perdeu a estribeira. Sim. E ao mesmo tempo combina com ballistic. Conversa, né? com a expressão em inglês, né? Foi um toque que eu fiquei me congratulando no espelho durante o dia inteiro, sabe? Porque, nossa, além de ter equivalência, tá moderno, entendeu? Então, essas coisas você tem que, pelo menos, de novo, é aquilo que eu falei, é saber português, inclusive o português está sendo falado hoje,
né? Chamar o cara de cria, ou já não sabe, já tem umas novidades aí rolando. Mas aí o TikTok te ensina, o Instagram ensina, contatos com perfis mais jovens, entendeu? Eu não tenho filhos, por exemplo, mas se eu estivesse com 52 anos, provavelmente estariam com 16, 15, 14 e tal, então estariam em colégio, eu estaria acostumado com o que esse moleque estaria me trazendo. Como eu não tenho, eu faço pelo menos a questão de olhar, estar no TikTok, pelo menos, para me estar atualizado. É isso mesmo. E assim, eu acho que a gente vai incorporando isso, a gente vai bebendo de todas as fontes. Tudo serve para a gente se atualizar. Até você ouvir uma conversa no metrô, tudo funciona. Tudo. Os escritores falam muito isso, e o Gordinho é escritor também, então eu sei que ele vai poder me confirmar isso. Os escritores sempre falam que eles prestam muita atenção nas coisas, porque tudo pode servir para uma cena. E eu acho que para a gente é meio que isso também. A gente vai bebendo de todas as fontes para incorporar isso no que a gente está fazendo. E isso inclui a linguagem moderna. Eu tenho uma filha, as amigas da minha filha já sabem. Às vezes eu mando uma pergunta lá, vem cá, como é que vocês falam isso? Aí ela joga lá no grupo, elas debatem, não sei o quê, a maioria diz tal coisa. Eu faço isso direto e funciona bem. Pesquisa de campo ali, né? Exatamente. As amigas dela até já sabem. É para um livro da sua mãe, né? Que bacaninha. E eu comecei com a IA, mas acabei indo para a seara que é a que eu escrevo, que é literatura fantástica. Na literatura fantástica eu já não preciso tanto disso. Eu vira e mexe, eu estou traduzindo um livro de espionagem, geralmente são adultos, né? É um assunto mais sério, raramente vai ter uma gíria, algo assim, mas aí eu tenho que dominar vernáculo militar, vernáculo de armas, saber tudo, mas é porque eu gosto de militarismo, eu gosto de armas, então já por isso que me passam também, né? Tem aquela coisa. Tem aquele nicho, né? Você fica aquele ali... nicho. Eu faço fantasia, porque eu sou autor de fantasia, então eu sei o que é uma meia, o que é um matacão, sabe? Um monte dessas coisas que eu não preciso nem olhar, sabe? Já sei qual é a equivalência. E essas não entram gírias, né? Essas entram... Aí você tem que ter outros problemas, que é autor, principalmente de fantasia, coisa fantástica, que é rima, feitiço rimado, sabe? Mas isso você pode encontrar poema em livro YA ou, né, de romance jovem, sim, né? Ou um segredo de espionagem que também é uma rima, um código, socorro. Tem que fazer sentido com a história e aí você entra o seu lado escritor, né? Porque todo autor, todo tradutor é quase que um coautor do livro, porque ele não está traduzindo, ele está traduzindo, localizando e reescrevendo. São quase 3 atos, né, um juggling act, né, quase 3 limões no sinal que você está jogando ali para cima para fazer a melhor versão brasileira do livro que você está entregando, né? E é meio que por isso que a gente acaba bebendo de todas as fontes também, porque a gente nunca sabe quando vai precisar de uma coisa, e até isso, não só as gírias e tal, mas como o Gordinho falou, às vezes você tem Cara, às vezes você não espera, você tá lá traduzindo um livro de romance, sei lá o quê, e aí os caras vão assistir uma luta de sumô, de repente. Sei lá, pode acontecer a coisa mais louca. Vão ser, assim, 3 páginas do livro, mas você tem que pesquisar aquilo para fazer direito. E ninguém vai precisar te avisar, olha, nesse livro tem uma cena de sumô. Não vai ter isso. Não, você vai ler a sinopse, isso não é relevante para a sinopse do livro, mas tá lá, a gente tem que fazer, né? Então a gente meio que faz de tudo um pouco mesmo. O Stephen King, que é o caso da Regiane, ele é aquele autor americana, né? É tudo muito referente à cultura americana. Então, tem personagem que gosta de beisebol, tem personagem que tem um carro velho, que gosta de um determinado tipo de música, ou um docinho de beira de estrada que só vende no interior do Wyoming. E aí é que você se ferra. Assim, eu diria que você se ferra, mas você se ferra menos do que os tradutores da era pré-Google, né? A gente, pelo menos agora tem essa facilidade, né? Um pouquinho menos complicado, né? Porque inclusive teve livro do King que eu traduzi, que já tinha sido traduzido na década de 80, e eu, mexendo no livro, falava assim, cara, como é que traduziram isso sem ter um Google para pesquisar? Mas vamos lá, Regiane, o cara acertou ou rolou um invencionismo, porque nunca saberíamos aqui nessa selva distante? Eu não sei, eu não li as traduções, quer dizer, eu li as traduções antigas quando eu era adolescente. Aí não lembra.
Quando eu peguei para traduzir de novo, eu não reli nada, eu não olhei essa tradução. Assim, os meros mortais que não estão acostumados a ler, como eu, as obras, os livros em inglês, a gente não tem tanta noção disso. Com o filme é mais fácil quando é legendado, que você ouve quando você já tem um conhecimento do inglês. E acontece muito isso que o Gordinho falou, né? A gente lê na legenda um negócio que não tem nada a ver com o que o cara falou ali, né? Mas o tradutor naquele momento ali tira da cartola alguma coisa que se encaixa ali na boca, né? Eu fiz legenda um pouquinho no começo da carreira também, então posso dar um pequeno pitaquinho aqui sobre legenda. Só defendendo meus colegas legendadores um pouquinho, porque tem gente ruim também. Mas a legenda ela tem uma peculiaridade, que é o tempo e o espaço. Existe um cálculo de o quanto o olho humano consegue ler, no tamanho da tela, quanto tempo. Sim. Então, quem está fazendo a legenda, se é uma pessoa que está falando um discurso, falando rápido pra cacete, o tradutor ele vai ter que fazer uma magia ali para encurtar aquilo, porque se for botar tudo ali, não vai caber. Às vezes você tem que cortar para caber mesmo. Então, assim, por exemplo, só um exemplo bobo. A gente, quando faz tradução para legenda, eu nunca usava novamente. Eu sempre usava de novo, porque de novo é muito menor que novamente. Porque contava menos caractere. Já a gente que traduz livro e ganha por lauda, tudo é novamente, tá? Porque vai me dar no final de 3 meses, sei lá, mais 3 laudinhas e eu vou pagar um almoço. Um pastel na feira mais, né? A mais por causa do de novo, que é novamente, entendeu? Abafa. Existem 1000 motivos para fazer isso, então, assim, dá um desconto. Tipo, o cara falou pra caramba e a legenda tá desse tamanho só, às vezes é por isso. Porque você, amigão, não conseguiria ler 3 frases passando varado. Tem um limite. A gente, quando aprende a fazer legenda, a gente aprende. Eu agora não lembro mais, mas tem uma quantidade de caracteres, 2 linhas. Não pode. A legenda oficial ela não pode ter 3 linhas. Tem que ficar um tempo X na tela antes de mudar para a legenda seguinte. Tem uma série de coisas. Aí, ao mesmo tempo, tem que coincidir com a cena, porque se trocar a cena, não pode ficar a legenda da cena anterior. Mudou a imagem, você não pode deixar vazar a legenda da cena anterior. Então tem um monte de coisa aí que tem que ser levado em consideração. Sim, claro. Mas no caso que eu estava falando, muitas vezes, é que é uma coisa muito específica, como o André falou, né? É uma referência a algum filme da época, alguma coisa que às vezes o cara prefere simplificar aquilo ali numa frase que enderece mais o que ele tá falando. Tem a invenção mesmo, porque ele não sabe, não tem tempo de pesquisar. Eu me assusto, assim, eu não vejo porque eu detesto, mas série médica, socorro, gente, pelo amor de Deus, sabe? Tudo bem que depois que o cara já tá ele virou só legista disso, ele já sabe que vai ter que aplicar de tanto de adrenalina, tanto de soro. Não, a pessoa fica super experiente. A minha professora, a pessoa que me ensinou tudo que eu aprendi de legenda na época, ela era legendadora do House. Pronto, ela assim, gênia. Ela fazia tudo do House. E é uma pessoa hipocondríaca, provavelmente, né? Porque leva tudo aquilo pra vida, né? E pra migrar, galera, assim, já que a gente tá falando de legenda, assim, é tranquilo para um tradutor, de repente, conseguir migrar de um livro, da área de livro pra legenda ou pra dublagem, não sei. Ou isso é uma coisa mais definida, assim? Quem sabe fazer isso vai ficar geralmente naquilo. Não, o que acontece, eu acho, é o seguinte, se você tem essa vontade de fazer outra coisa, né? Você já está lá traduzindo uma coisa, você está traduzindo livro, e você tem vontade de fazer dublagem, o que você vai ter de vantagem é que você já tem uma bagagem do português, como o Gordinho falou, já tem uma bagagem aí de experiência de tradução em si. Aí você vai ter que estudar as técnicas da dublagem, porque tudo tem técnica. E assim, eu acho que essas outras, a dublagem, a legenda, a interpretação, a videogame, tem muito mais técnicas do que a nossa, de livro. A gente tem o canvas infinito da página em branco. Exatamente. O editor não vai reclamar do livro de 600 páginas gringa ter virado 860 em português, porque a gente foi fiel a tudo que foi dito ali. Ninguém usou o truque do de novo novamente, vamos combinar, tanto assim, entre aspas, mas
assim, what you see is what you get. Tá 100% do texto lá. Infelizmente, a nossa língua é maior. Né? A prioridade é que seja fiel ao que está escrito e não tem nenhum tipo de limite com relação a isso. A gente não recebe nenhuma imposição. Não. Assim, tem que ter tal tamanho. Não, a gente vai lá, toma aí, faz aí. Aí, assim, os editores normalmente já estão acostumados a ter uma previsão de tamanho. Mas, assim, não é uma coisa... a tradução literária, ela tem uma série de vertentes, tem teoria e tudo mais, mas, assim, ela não tem essas minúcias técnicas que a da legenda tem, que é essa coisa dos caracteres, que a da dublagem tem, que é a sincronização das palavras com movimento labial. Então, assim, se você quer entrar para uma área dessa, você vai ter que estudar aquelas técnicas e depois correr atrás de trabalho. E a sua bagagem de livro, ela não vai servir muito como experiência para você conseguir um trabalho, mas o fato de você já ser tradutor vai contar a seu favor. Então, assim, dá para fazer uma migração dessa. Mas vai exigir, obviamente, um estudo e uma dedicação sua. Nas últimas 2 décadas, talvez, a dublagem, os dubladores foram alçados ao status de celebridade, né? A gente passaram de... Muitas vezes eram achincalhados, o pessoal ficava falando mal e tal, sendo que, né, é algo super valorizado. Hoje em dia, a gente tem o Guilherme Briggs aí com um dos grandes nomes e muitos outros, assim, nesses grandes eventos aí de cultura pop, eles são sempre grandes celebridades e participam de painéis e tal. E foi identificado, foi reconhecida a importância, muitas vezes, da atuação do dublador para valorizar, né, e em certos momentos até engrandecer aí a obra original, né, ou pelo menos manter ali, né, aquela qualidade de interpretação. Alguns dubladores dizem até que seria mais difícil dublar, porque você não está ali naquela cena na hora, enfim, né, passar emoção ali só lendo aquela coisa. E eu vejo que existe um paralelo entre o tradutor e o dublador, no sentido de que o tradutor tem que, obviamente, né, traduzir o que a arte de outra pessoa, mantendo, ou pelo menos, né, em teoria, mantendo a qualidade artística daquilo ali, né? Não é uma tradução, como o Rodil falou no início, não é uma coisa de Google Translate, né? Você tem que passar aquilo ali para a sua língua, para o português, no caso. Hoje em dia, ainda não existe nada referente, parecido com o que aconteceu com os dubladores, ou está acontecendo aos poucos uma valorização, de repente o nome na capa, ou as pessoas estão acessando vocês nas redes sociais, sabendo das obras que vocês traduzem? Como é que está funcionando isso? Cara, eu acho que isso é uma batalha antiga de tradutor literário. Visibilidade, reconhecimento, é uma luta grande. Eu sou super defensora disso, o Gordil sabe que ele me acompanha no Twitter há muitos anos. Certamente mais do que realmente a nossa Joana Dark da reconhecimento da tradução, dos tradutores. Nossa, eu tenho épocas que eu paro de falar, porque eu fico cansada de falar as mesmas coisas 1000 vezes. Mas eu tô lá há muitos anos falando disso. Com o tempo, tem muita gente que tem blog, Instagram, TikTok, que às vezes comenta, por sua causa eu comecei a prestar atenção e divulgar quando eu faço a resenha quem foi que traduziu e tal. Então, assim, eu acho que são baby steps, assim, a gente está indo devagar, mas isso está melhorando. Algumas pessoas já começaram bem a prestar atenção, e aí, assim, a influência vai um pouco fora também das redes sociais. Todos os filhos e filhas das minhas amigas já entram em livraria e olham os nomes dos tradutores. Muito bacana. Isso é muito divertido. E assim, eu acho que é uma coisa meio cultural também, as pessoas começarem a prestar atenção no que tem de além no livro, né? Tem a ver também com a conscientização da leitura, que é uma coisa difícil no Brasil. O que eu acho, assim, no meu caso, eu às vezes sou chamado para fazer uma palestra sobre o livro que eu traduzi, porque, obviamente, o autor não está ali, né? Não tá, agora eu vou fazer o paralelo mesquinho que eu estava aguardando. João, assim, é fácil, assim, é interessante trazer o dublador por 2 motivos. Primeiro, hoje
os atores originais são inviáveis de trazer pro Anime Amigos lá de um colégio no interior, tá? O Anime Amigos com /Expo Geek Nerd não vai ter orçamento, então vai trazer o dublador, né? E outra coisa, estamos diante de um analfabetismo galopante do brasileiro, que já era grande, agora eu digo, se quem tem diploma na parede, para mim já é semi-analfabeto, que dirá outras camadas da população. Ou seja, por exemplo, basicamente o cinema saiu de alguns bairros, é tudo dublado. Então, para chamar um dublador é o natural, é o que o público entende e consome. Então você junta a fome com a vontade de comer. Os caras só conhecem realmente o material dublado e o dublador está ali disponível. Vamos trazer o dublador do Tom Hanks. Claro, os caras só veem os filmes do Tom Hanks dublado e não dá para trazer o Tom Hanks. Então, uma situação win-win, né? Ótimo para o eventinho nerd, trazer o dublador do Tom Hanks. Porque vai responder aos dois anseios. Ele que não tem grana para trazer o Tom Hanks, o público que nunca ouviu a voz do Tom Hanks, porque há muitos anos só vê dublado no cinema, na TV. Então fechamos esse assunto aí, que aí cai no porquê, às vezes, alguns tradutores, no meu caso, que eu já fui chamado algumas vezes, para falar sobre o livro, que o autor não é muito caro dele vir, ou ele não está disponível, ou está em turnê, então me colocam para falar, ele traduziu e tal, e beleza, meio que uma voz do autor, você já conhece bastante a obra dele, pô, a Regiane pode falar de Stephen King, amordaçada debaixo d'água, ela vai conseguir fazer uma palestra sobre o Stephen King, entendeu? Tranquilamente, sabe? Não dá para trazer o Stephen King? Traz a Regiane, entendeu? Ela sabe o que ele vai dizer, entendeu? Ela pensa como ele, de tanto que ela já traduziu o Stephen King, entendeu? Então tem essa brincadeira, mas no fato tem também esse lance econômico dos dubladores. Tá? Regiane, já que a gente falou tanto aí do nosso querido rei, né, do Stephen King, como é que é lidar com uma base de fãs tão grande e, imagino aí, tão detentora do bem e do mal, né? Do certo e do errado, geralmente, como é todo fã, né? Como é que é lidar com essa base de fãs enorme aí, tão importante de um escritor, talvez da atualidade contemporânea, um dos mais importantes do mundo? Olha, João, eu vou te falar que eu acho que eu tive muita sorte, viu? Eu não costumo ter contratempo com os fãs, pelo contrário, eles super me apoiam, eles são ótimos. Assim, obviamente, eu não tenho contato com todos os fãs do King, mas os fãs em rede social, eles costumam ser ótimos. E assim, pegando como exemplo, né, a editora faz umas postagens e de uns tempos para cá eles marcam sempre a minha arroba no Instagram e no Twitter, né? Então, assim, o leitor, se ele quiser me achar para me xingar, ele pode, porque tá lá. A minha arroba tá lá divulgada, meus perfis são abertos e tal. E, cara, só aconteceu uma vez nesses anos todos, de uma pessoa que falou uma grosseria, assim. Uma vez mesmo. Então, eu acho que eu dei muita sorte. O pessoal foi muito receptivo. Talvez, eu não sei, assim, o que aconteceu, qual foi a chavinha que girou ali, ou se esse fandom não é um fandom tão mala, eu não sei, mas a coisa funciona, assim, eles gostam, as reações são boas. Muitas vezes, quando sai um livro novo, né, eu brinco às vezes, eu jogo lá no Twitter, eu estou traduzindo um livro aqui que eu botei tal coisa, eu nunca falo qual livro é, e nunca é só dele que eu traduzo, outras coisas também, né? Sim. Mas aí quando os livros saem, às vezes, olha só, foi aqui que você falou que ia botar tal coisa, eu achei, aí eles mandam print, tiram foto, é muito gostoso isso, assim, uma interação, a minha interação com os fãs do King em rede social é muito boa. Deve ter os que falam mal lá por trás, de repente não tem coragem de falar, porque fala assim, um monte de gente gosta dela, se eu for lá xingar, eles vão vir para cima de mim, deve ser alguma coisa assim, mas o fato é que funciona. Então, assim, eu tive um pouco de medo no começo, principalmente porque eu comecei com um livro... Comecei com It, a Coisa, foi minha primeira tradução. Uma coisinha pequena, né, para começar. Pois fácil, uma bobaginha, né?
E eu já comecei comprando uma briga ali. Na época, eu falei com o editor, assim, eu falei para ele, cara, eu não quero. O nome do palhaço estava traduzido na tradução antiga. E eu falei para ele, cara, essa tradução desse nome não tem nada a ver. Vamos botar o nome em inglês? Vamos deixar o nome em inglês? Porque não é uma tradução que faz sentido. Você traduzir nome é uma coisa quando ela faz sentido, quando ela tem um motivo. Agora não tinha motivo. Você lembra como é que era o Pennywise era parcimonioso. Nossa senhora, imagina, André. Era o parcimonioso. Eu sempre lembro do Trickster, do Flash, inimigo, a versão do Coringa do Flash, né, da DC, né, que também é um palhaço do crime e tudo mais. E a dublagem da Globo no seriado do The Flash, dos anos 90, o Mark Hamill, o Luke Skywalker, fez o papel, e a dublagem traduziu o Trickster como o prestidigitador. Nome fácil de falar, inclusive, né? É só move a boca e fala Trickster. E agora joga pro dublador falar o prestidigitador. Exatamente. Aí, assim, eu falei isso com o editor na época, ele topou, ele falou, não, concordo com você, vamos deixar Pennywise. E aí eu falei, cara, os fãs que estão super acostumados não vão gostar, mas não, o pessoal não reclamou. Pô, mas esses fãs tinham morrido, né? Porque quem leu isso, Jesus, né? Nada, esses livros rolam ainda, as pessoas leem as edições antigas, de vez em quando eu vejo rolando foto, tá tudo lá. E essa edição do It era um que saiu em 2 volumes com a capa rosa, a capa era rosa. Não tem o livro que dá o spoiler da aranha já? Esse, né? Era na capa rosa, tem uma aranha na capa. É uma capa rosa com uma aranha no meio. É ridículo. Maravilha. Eu tive esse. Certo. André, essa entrevista está marcada há mais ou menos um mês, mas a gente teve aí uma pauta quente essa semana aí que passou, que tem muito a ver com você, com a tua obra, né? E com as traduções que você faz e com o teu hobby, que eu sei, que é a Hasbro, né? Anunciando que não vai mais traduzir para português. Eu jogo Magic, já joguei mais, mas ainda jogo um pouco, e eles vão parar de traduzir Magic, coisas que eles já praticamente desde a primeira edição aqui no Brasil era traduzido, né? Acho que era Terras Natais, lá a edição de quem acho que só de 93, 92, só as primeiras que nem tiveram tiragem aqui no Brasil praticamente, né? Importado da Devir, eu tenho os primeiros decks, mas eu joguei Magic no primeiro deck, né? Não tirei a Lotus, não tirei a Black Lotus, mas tem meu deck Necromante. Eu comecei um pouquinho depois e provavelmente comprei na mesma loja que você, que é a Gibimania ali do... A Gibimania, onde eu fui batizado como Gordirro, tá? Mas, e também atingiu, né, ainda mais popular do que o Magic hoje em dia, o Dungeons & Dragons, né, o RPG, e acredito que outras obras aí também. Quais são os seus dois centavos a respeito aí desse assunto pra gente trazer aqui? Que eu sempre digo, assim, eu quero tirar o meu emprego, eu quero tirar o da Regiane. Mas, amigo, se você gosta de nicho, num país que é considerado uma selva, sabe? O país do sul global, sabe? De novo, assim, eu digo que é uma selva, porque eu passei pelos anos 80 e 70 e 80 gostando de tudo isso, aprendendo a gostar de tudo isso, e não tendo absolutamente nada em português. Então, eu tomei vergonha na minha cara de criança, aos 12 anos, eu aprendi inglês. E eu já comecei a ler inglês com 12 anos. Tá? Então você, burro velho, que tá chorando aí porque não vai sair o seu hobbyzinho traduzido, amigo, não conta com os outros, porque esse é um país basicamente falido, entendeu? Desculpa, você parece sendo a voz do Aral, mas assim, para cultura de nicho, tá? Para suor e rebolado, a gente tem à vontade. Mas se você gosta de esquisitice, gosta de nicho, não espera que vai cair do céu. Não vende mal, pouca gente compra, muita gente ainda pirateia. Então, ou seja, o que só piora a coisa se estabelecer. Então, amigão, amigona, aprenda inglês. Desculpe. É a única solução. Porque o que você ama, daqui a pouco, dali a 2 anos, vai ser considerado que não dá lucro
e vão retirar do mercado e você vai ficar órfão. Isso, quer saber? As coisas vão continuar saindo lá fora. Então, aliás, o que sai aqui de Star Wars, de fantasia tradicional, é de horror, além do King, etc. Se você é fã de horror, só sai 2%, 5%. Só sabendo inglês você vai ter acesso ao que você adora. Você vai tirar o meu emprego e o da Regiane, mas não vai exatamente, porque você será uma parcela muito pequena que vai fazer isso. Vai aprender inglês e vai andar pelas próprias pernas. Pronto, assim, eu fui meio arauto do apocalipse, mas não sei, a Regiane está fazendo uma cara de que concorda, e eu até jogo para ela também para... Qual seria a sua solução, Regiane? O que você diria para quem foi privado, não do médico, né? Mas não tem mesmo, é o que você falou. Eu participei de uma live na semana passada de um evento de RPG que estava rolando, e esse assunto justamente aconteceu. E a gente falou isso, né? O povo que vem dos anos 80, anos 90, aprendeu inglês porque queria jogar e não tinha material, cara. Sim. Não tinha material. Aí o pessoal que estava assistindo até falou, verdade, verdade. Pô, eu aprendi por causa disso e tal. O cara que estava conversando comigo falou, pô, eu aprendi com a mesma idade que você falou, Gordinho, 12, 13 anos, porque eu queria jogar e não tinha nada e tal. E ainda era mais difícil ainda importar as coisas. Ainda tinha esse desafio. Hoje em dia você ainda consegue comprar coisa fora. Já tem a Amazon. A Amazon entrega qualquer livro gringo na sua casa. A gente não na minha época... Eu não quero dizer na minha época, que é horrível, né, Regiane? Entrou na minha época. Então, na minha época, eu tinha que ir na livraria Leonardo da Vinci. Não tinha essas coisas, era tudo mais complicado. Era tudo mais complicado. Eu acho que é isso mesmo, não tem muito jeito, infelizmente. Inclusive para livro, como você falou, o que chega aqui é tudo muito selecionado. Você tem de terror, cara. Você tem muito pouca coisa de terror. Tem autor pra caramba interessante, muita gente nova, muita gente bacana. O que chega aqui é mínimo. Uma série, por exemplo, a do Daniel Silva, de espionagem. Sim. O maluco tem 25 livros. Eu traduzi o penúltimo, que já é antepenúltimo, que ele lança um livro a cada 8 meses, né? Desses escritores profissionais de best-seller de espionagem. Desses 25, tem uns 7 lançados no Brasil. E às vezes eles caem de paraquedas, eu não sei por quê. Por que lançar esse livro? Porque toda a história pregressa do personagem não foi lançada. Já tem uns 8 histórias que não foram traduzidas. Então eu tô quando eu fui fazer, eu disse na pesquisa, cara... Ele está citando coisas dos últimos 6 livros que não saíram aqui. E são importantes para a trama. A mulher já morreu, já está com a amante, a filha já cresceu, já foi capturada pelo sei lá, pelo vilão. E o pobre leitor brasileiro, que é fã dele, tá aí com um gap e vai ficar com esse gap. E esse livro não vai vender bem, tá? Porque não tem conexão com os outros. Claro, enfim, claro. Resultado, é tudo mal, não é tudo mal lançado. O cara olha pro bolso, né? Tem uma série, não posso também falar, que é uma série de espionagem, me chamaram para fazer o segundo livro e já disseram, olha, vamos te pagar, mas a gente não vai lançar o livro. Aliás, eu vou jogar essa pergunta para a Regiane depois. Porque o primeiro vendeu muito mal e não vale nem a pena lançar o segundo. Vamos te pagar, óbvio. E a gente vai morder esse prejuízo e miau, entendeu? Aí o maluco que comprou o primeiro livro, que ainda assim vendeu mal, ou seja, já não tinha lá grande nicho, mas ele é fãzão de espionagem, ele não vai ter o segundo. Então, amigão, aprende inglês. Mas, Regiane, já aconteceu contigo? Você tem uma gavetinha de as traduções que nunca lancei? Nossa, eu outro dia contei. A última vez que eu contei eram 40. Caramba. 40. Ou seja, agora olha, João. Agora já tem mais. O André foi agora certeiro. O André jogou aquela batalha naval assim, certinho no submarino. Eu fiz essa conta um tempo atrás, por curiosidade, e agora já tem mais, com certeza. E o pior não é isso, o pior é que tem uns livros muito bons e eu não posso falar. Caramba. Eu fico assim, cara, como é que pode um livro maneiro desse não saiu? É um livro famosão aqui, com a minha tradução, que o negócio melou. Tem uma capa linda que eu fiz o briefing e acabou 2 anos depois saindo uma edição borocochô para uma editora menor, que ainda saiu com a capa feia americana e o projeto lindo e maravilhoso
Tudo bem, esse saiu, ok? Saiu. Mas a tradução minha tá aqui, nem quis comparar com a do colega que fez, mas enfim. Aí, olha só, Regiane, imagina, o leitor disso, né? Quem perde é o leitor. Quem perde é o cara que não vai ter acesso a essa obra. Aí a gente recai na minha dica, entendeu? É claro, óbvio, porque tudo... A gente basicamente lança livros americanos, mas claro, tem línguas mais difíceis de aprender, né? Poxa, alemão e tudo mais, e aí também são literaturas mais de nicho. Não, mas a gente que trabalha com literatura de entretenimento, né? Literatura comercial, isso é tudo americano, gente. É verdade. E você está falando isso, eu estou lembrando aqui que eu fiquei chateada que eu traduzi um livro de fantasia, um classicão que nunca tinha sido lançado no Brasil. Foi difícil pra caramba. Eu fiz uma pesquisa louca, fiz um trabalho. Sabe quando você entrega aquele trabalho e você vê assim, cara, tá muito redondinho. O livro não foi lançado, outra editora venceu o prazo da publicação, outra editora comprou, vai lançar esse ano. E eu tô arrasada que eu fiz um trabalho tão maneiro. Tava doida para ver esse livro pronto e não vai sair. E com o seu nome, né? Tem isso, que você... Parece que... E detalhe, a gente tem um apego emocional. Assim, se a gente não gostar disso, imagino. Paga mal para pênis, tá? É uma vergonha, é indigno e insalubre, e quaisquer outros adjetivos ruins que você queira colocar, mas a gente só faz porque a gente é trouxa e ama esta porcaria. E aí ainda dá mais dor no coração, porque são filhos que não viram a luz da vida. Nossa, esse livro, a editora comprou uns dicionários para mim, foi um negócio... Assim, eu fiz um trabalho tão caprichado, foi suado, eu sofri, porque era difícil pra caramba. Era uma história que pagava bem, pelo menos. Bem dentro dentro desse escopo aí que o Gordinho falou, era uma história que pagava bem. O nome melhor. É Menos Mal, entendeu? Menos Mal, exatamente. Poxa, eu tô chateada com isso ainda, viu? Caramba. E agora eu tô aqui matutando, porque livros de fantasia que você precisa de outros dicionários para depois eu te conto, hein, ó. Fez a ufa. Eu não sei, vai que foi você que traduziu o outro e eu tô aqui reclamando. Fala aí, galera, e aí, estão curtindo o bate-papo sobre tradução literária com a Regiane Winarski e com o André Gordirro? Eu tô gostando bastante, tá ficando um episódio bem interessante. Antes da gente ir pro nosso último trecho aí do bate-papo, vou pedir para você, tá ouvindo no Spotify, tá ouvindo em outra plataforma? Deixa aí a sua avaliação, as 5 estrelas ajudam bastante aqui o podcast Literanálise e siga a gente para receber sempre aí novos episódios, né? Se estiver assistindo no YouTube, se inscreva no canal, deixa aí também o seu like, o seu gostei e ative o sininho para não perder nenhuma nova publicação nossa. E se quiser enviar alguma sugestão, né, reclamações, né, comentários, pode botar no podcast literanálise@gmail.com. Manda uma mensagem de e-mail para podcastliteranálise@gmail.com e responda a pergunta do episódio. Qual, na sua opinião, é o melhor autor estrangeiro? Qual o seu autor estrangeiro preferido? Deixe aí nos comentários ou no nosso e-mail, beleza? Vamos voltar para o bate-papo? Bora lá então. Eu e a Regiane, a gente tem uma interseção interessante, que foi aquela história do Joe Hill com o Stephen King, que saiu em 2 livros diferentes, lembra? Do verdade. Voo. É verdade, o do avião, né? O do avião, que tem o avião tá para cair, né? E aí cada um tá tendo seu momento ali, sua epifania, que o avião tá em queda livre. Como era um conto a 4 mãos do Joe Hill com Stephen King, e eu virei meio que o tradutor semi-oficial do Joe Hill, porque eu já fiz uns 5 livros dele. Infelizmente, por exemplo, agora me chamaram para fazer um dele, mas com aqueles prazos, Regiane conhece, né? Então é para depois do carnaval, é para ontem, mas era já novembro virando dezembro e eu já estava com o livro.
Aí eu perdi e vão passar para outra pessoa, porque eu não sou tão o DNA do Joe Hill como a Regiane é a do Stephen King, entendeu? Eu tô treinadinha, gordinho, eu tô treinadinha. Mas eu tô lá com meus 5 Joe Hills e o cara é bem bacana. Mas enfim, ele e o pai, o Stephen King, escreveram um conto a 4 mãos, e esse conto vira e mexe sai em um livro, ou do Joe Hill, ou do Stephen King, ou numa revista, ou whatever. Calhou de sair num livro do Joe Hill, numa coletânea do Joe Hill, que eu traduzi, calhou de sair numa coletânea do King, que a Regiane traduziu. Os dois. Agora vocês podem, meus queridos, que nos seguem no Twitter, ver as duas versões e dizer é o nosso Popó versus Bambam. Não, eu acho que vai ser um ótimo exemplo para mostrar que assim, você tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa, não quer dizer que uma é ruim e outra é boa. As duas podem ser boas, elas são diferentes. Que é outro problema da tradução. Essencialmente, você está na mão do palhaço, do Pennywise, da interpretação de outra pessoa. É aí que eu digo, volto a ser, você só terá a compreensão plena da obra, a sua, se você a ler no original, porque nós estamos passando a nossa compreensão da obra, né? A Regiane está passando a dela, eu estou passando a minha, dentro, obviamente, claro que eu vou ali pegar uma água, essa frase vai sair quase sempre igual em qualquer tradutor que você passe. Mas depois, em muitas coisas, em jeito de falar dos personagens, etc., a Regiane vai fazer de um jeito, eu vou fazer de outro. Aí o leitor nunca exatamente vai ter o sabor de saber qual era a cara essencial do original. Eu sei porque eu sou meio xiita com isso, entendeu? Mas que eu seja tradutor, eu sei que eu tô oferecendo uma dublagem, vamos dizer assim, né? Isso que eu acho que vocês entenderam. Rapidinho agora aqui, antes da gente terminar, vocês comentaram de novo sobre o Stephen King, sobre o Joe Hill. Existe também, como na dublagem, por exemplo, porque a gente sabe que muitas vezes um escritor ele sai em outra editora, né? Ele vai para outra editora, ou ele tem diferentes livros em diferentes editoras. Tem um pouco isso do tradutor, daquele cara, por exemplo, se o Stephen King mudar de editora amanhã, vão chamar a Regiane ou não é garantido? Como é que funciona? Olha, mudar de editora não é tão simples assim. Eles têm uns contratos de preferência, é um troço um pouco mais complexo. Mas isso que você está falando, não é comum uma pessoa ficar com o mesmo autor, como eu fiquei com o King. Isso foi porque foi uma história que deu certo mesmo, para todo mundo. Deu certo para a editora, deu certo para mim, deu certo generalizado. Mas não é tão comum. Então, assim, é muito mais fácil você trocar de tradutor e você pegar quem você confia. Então, assim, se um autor que eu já traduzi vai para outra editora, a pessoa que vai editar aquele livro, ela vai escolher um tradutor de confiança dela, dependendo do nível de dificuldade e de importância daquele livro. Se ela já me conhecer e sabe que eu traduzi aquele cara em outra editora, aí pode ser que chame sim, mas aí não existe nada que faça... Não tem esse vínculo, assim. Não tem isso, não. Em geral, não tem. Em geral, eu digo mesmo por Star Wars. Eu fiquei muito tempo traduzindo Star Wars na Aleph, né? Traduzindo o Timothy Zahn também. Então, meio que virei assim, o Zahn fazendo, vamos chamar o André, né? Até porque fui Cicerone dele aqui na viagem ao Brasil. Então, eu traduzi uns 4 ou 5 livros do Timothy Zahn. Mas agora que Star Wars, a editora que tinha, abriu mão e foi para outras editoras, eram editoras que, de repente, tinham, como a Regiane falou, tinham suas pessoas de confiança, alguém lá de dentro, sempre sonhei fazer Star Wars, e não procuraram fazer essa, não fizeram contato comigo. Agora, por exemplo, a Culturama, que tem gente que me conhece, disse quando eles pegaram umas outras linhas de Star Wars, que eram mais revistas ilustradas e tal, não era exatamente os livros, disse, é o André que a gente tem que chamar, porque me conheciam e já conheciam o meu trabalho e confiavam em mim. Então, não é garantia, pode acontecer, aconteceu comigo do pulo de Star Wars, mas outro branch, outro ramo de Star Wars para outra editora, mas, por exemplo, os livros que têm saído agora, não sou eu que estou fazendo, nem me contactaram. É uma roleta. É bacana manter a mesma pessoa, seria, né, o ideal, né?
De vez em quando acontece coisas do tipo, eu traduzo o King para uma editora, e aí em outra editora a outra editora foi lançar um livro de terror que foi escrito pelo cara que era parceiro do King, melhor amigo dele, não sei o quê. Aí me chamaram para traduzir. Aí depois foi sair o livro da esposa do King, nessa mesma outra editora, eles me chamaram para traduzir também. Aí foi sair uma edição de Frankenstein com um prólogo do King, aí me chamaram para traduzir esse prólogo, sabe? Então, assim, a pessoa, quando ela sabe, ela às vezes... ela já sabe, ela já me conhece, eu já trabalho para ela com várias coisas, tá? Então ela faz essas ligações e aí aproveita e usa um pouco na divulgação também e tal, ajuda. Com certeza. Eu acho muito melhor, assim, porque é a voz é o dublador, né? É a voz do Tom Hanks. A Regiane é a voz do Tom. Tem a ver. É a voz do Stephen King, entendeu? Bom, eu estou nas redes sociais, estou no Twitter, Instagram, basicamente, como Regiane Vinarski, que é super fácil me achar. E quem quiser dar um alô por lá, só chamar. Eu tô nas redes também, super fácil, @Gordirro, Twitter ou X, TikTok, Instagram, tudo isso eu tô facilmente achável. Nas livrarias, uns 60 livros lá com meu nomezinho, de vários estilos diferentes, da biografia do Stan Lee ao American Sniper, ao Murtaugh, novo livro da série do Eragon. Mas orgulho mesmo são biografia do Stan Lee foi bonito de fazer. Alguns Star Wars, assim, são coisas que mexem bastante com a nerdice, né? Do tipo, consegui colocar meu nome associado a coisas que eu amava tanto, como Star Wars e a Marvel, né? E você me encontra na faceta que aí me dá mais orgulho ainda, que aí alguém vai me traduzir algum dia, como escritor de fantasia lá da Rocco, 3 livros de fantasia: Os Portões do Inferno, O Despertar dos Dragões e O Império dos Mortos. Livro de fantasia das Lendas de Baldur, e a minha série baseada nas minhas campanhas de RPG de Dungeons and Dragons. Então, sinta-se à vontade de me procurar, né, na @ aí, qualquer coisa, andregordillo.com.br, também meu site pessoal, com um monte de tradução em destaque, programa de rádio, YouTube. Regiane sabe que eu não paro. Por isso que a Regiane traduz o quadro que eu traduzo, porque eu fico de graça brincando de influencer e youtuber e podcaster e escritor, e o pão em casa eu não coloco traduzindo livros. Aí a Regiane traduz e num mês entrega 3 livros. O bonito aqui mal entrega 1, entendeu? Bom, a filha para sustentar faz diferença nessa hora. Mas, André, também se estiver passando pela Tijuca aqui no Rio de Janeiro, quiser passar numa feira e te procurar na barraca de pastel, pode procurar também, né? Silva Teles, aqui ao lado da quadra do Salgueiro, tem o pastel do Ricardo, amigão. Eu tô lá comprando no Zé do Frango, meu franguinho. Amanhã tem, quinta-feira, estamos gravando agora quarta-dia à noite, tá? Já tô preparado lá para comer o meu pastelzinho, que é o que dá força para traduzir. Muito bom. Aliás, Regiane, pastel, os gringos, quando vem meu pastel, tem amigos gringos, eles querem saber o que é o pastel, né? Assim, mais uma comida difícil para passar para eles, né? Porque não tem a ver com a empanada, não é o fried dough, não é nada. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Agora a gente também a gente devolve o problema para eles, entendeu? Sabe? Bem verdade. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio.